ao Chá de Voz Ciência, nosso terceiro episódio. Eu gostaria de lembrar vocês que todos os episódios são destinados a uma instituição, né, de Caxias e região. E hoje é a vez do Lions Club, que é uma instituição que apoia outras tantas na benemerência de pessoas então em vulnerabilidade da nossa região. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, a nossa musa da dança, a Cris Dalanho. Então tá, a Cris, ela começou a dançar com 12 anos de idade. Deve ter sido uma ótima aluna, né? Porque em seguida, então, ela já se tornou professora, coreógrafa, acabou, então, aprofundando seus estudos no estilo jazz, que depois ela vai conversar conosco a respeito, no Rio de Janeiro. E desde então, né, ela continuou dançando e passou a dirigir a Endança, justamente com a sua filha, também bailarina, dançarina. Depois nós vamos conversar sobre essa família de dançarinas também, né? Então, ela já dirigiu mais de 50 espetáculos inéditos e também ajudou na formação de diversos professores. Cris, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Grazi. É um prazer estar aqui. Ai, amor, que coisa boa. Trazer dança e poesia hoje pra nós. Cris, eu vou começar com a minha pergunta clássica do programa, tá? Conta pra nós a tua história. Por que a dança? Quando começou isso tudo? Tão cedo, né? Cedo, sim. Eu vim... minha família teve 3 homens antes. Depois então imagina que era só futebol e coisa, né? Carrinho de lomba e tal. E daí a minha mãe, tinha uma vizinha que eram super amigos dos filhos, a minha mãe e ela disseram: não, vamos colocar essas gurias em alguma outra atividade, né? Aí piano e balé, né? Essa minha amiga hoje em dia é pianista profissional. E eu acabei ficando no balé. Né? Na época a gente tinha toda a família envolvida com a banda Marcial do Carmo. Ah, sim, né? super conhecida. Eu era baliza também. Olha! Eu era baliza. Já começou ali. Juntou, né? Comecei o balé, comecei a gostar muito e tal. E continuei até o momento que eu tive que parar. Porque com 6 filhos, né? Era difícil de manter os gastos, os custos. Aí eu parei. E aí na época... a minha professora, que eu tenho muita gratidão, que foi a Ilse Gruber, que é o nome, né, da história da dança de Caxias. Claro. Ela me ofereceu uma bolsa integral e aí eu pude voltar. Né? E aí eu continuei os meus estudos e tal, me dediquei um monte. Ela começou a me chamar para ajudar, para monitorar, para conhecer como trabalho com as crianças, começou a me passar as turminhas e tal. E ali tu tinha 12 anos, mais ou menos, não, essa idade já tava mais... já tinha uns 16, por aí. Tá. E aí ela trouxe de umas férias, porque ela sempre ia fazer cursos, ela trouxe o jazz, que estava começando, né, no Brasil, né, começando. E eu me encantei por aquilo, né? Eu disse, não, é isso aqui. É isso aí que eu vou. Esse é o meu número, né? E na época também lançaram o filme A Chorus Line, que é sensacional e que aquele filme fez uau em mim, né? E aí eu comecei a ir por essa vertente aí. E falando em jazz, pro pessoal aí que não está tão ambientado com esse mundo da dança, né? Conta pra nós, eu dei uma estudada, uma lida, também sou dançarina e adoro, né, especificamente não sei se podemos dizer ritmo, né, mas... é uma modalidade. Uma modalidade, isso. Melhor dizendo, né? E eu vi que ele tem uma veia afro-americana, então... Sim. Eu achei muito interessante porque, na verdade, a gente pensa no jazz, quando a gente fala em jazz, automaticamente vem a música, o que não tem absolutamente nada a ver com a modalidade. Influenciou, né? Influenciou. Tá. Então me conta, a respeito do jazz, o que é essa modalidade? Tá. A história conta que surgiu de um processo, assim. Os navios vinham da Europa para a América, e nesses navios vinham as pessoas escravizadas também. Então vinham os nobres, os empresários e tal, e vinham os escravos. Certo. Os escravos ficavam de um lado do navio
né? E nesse lado eles passavam necessidades, tanto frio quanto fome e tal. E para eles se manterem vivos, eles dançavam e cantavam, e dançavam e cantavam. E eles acabavam também ironizando, tentando imitar as danças dos nobres, que eram as valsas, as polcas, etc. Tá? Então ali já aconteceu uma mistureba, desculpe a palavra. Ótimo! Né? Dessa raiz afro, dessa raiz, né, que saiu de lá, com as danças europeias. Chegando na América, era a época que estava mil o jazz, música. A música. E aí eles acabavam tendo esse link com os clubes noturnos que tinham o jazz, né? E aí teve toda essa gama de informações e de movimentação e de processo criativo que depois foi chamado de jazz dança, né? Que se estabeleceu com os musicais da Broadway. Uau! Olha que legal. Daí é que começou realmente a ter ser visto, né? Ser visto, né? É porque anteriormente as danças dos nobres, elas eram em grupos, mas muitas vezes com aquele apelo 2 a 2, né? Isso. E o jazz, ele vem pra trazer uma individualidade. Individualidade e grupo, né? Então, pode dançar de qualquer jeito. Dançar individual, conjunto, duo, trio, grupo. Sim. Mas ele não precisa do outro. Ele não precisa do outro. Pode dançar sozinho, né? Sim. O tempo que tu quiser. Mas também ele ensina toda a parte de como dançar coletivamente, né? Que aí é tudo que tu já sabe, né, amiga? É lindo, né? Que quando um grupo tá bem sincronizado, aquilo fica um espetáculo, literalmente. Eu acho muito bonito, eu gosto muito de grupo, acho bonito coreografias também com pautas, com diversidade de montagens e tal, mas eu acho que um grupo homogêneo, forte, sabe, ele às vezes é muito mais difícil de acontecer do que uma coisa muito cheia de pautas assim, né? Sim. E o balé? Onde é que entra o balé aí nesse contexto? O balé é tudo, né? O balé é a base de tudo. O balé, ele foi uma das, se não a primeira, né, expressão de dança mais oficial. Ele começou na Itália e não na França. Não na França? Ele começou na Itália e não na França. Depois ele se sistematizou na França. Por isso que a nomenclatura toda do balé é baseada na francesa. Né? E ele foi esquematizado de uma forma que ele se eternizou, né? Porque o tipo de passos, o tipo de movimentação do balé é que dá a base para muitas outras danças, né? Sim. E o jazz sem o balé, no meu ponto de vista, não é jazz. Claro. Não é jazz. Jazz sem o balé não é jazz. Então aí temos mais uma base, tu vê, olha a diversidade, juntando algo tão clássico, né? Que veio tão elitizado, né? Com algo tão popular. Exato. Que os negros trouxeram. Olha aqui, que linda essa mescla toda. Né? Isso aí tem muito dedo da Broadway, né? Sim. Que a Broadway conseguiu reunir muitas coisas, né? Ela colocou os musicais tentando juntar tudo que ela podia juntar. Então, eu adoro a Broadway, né? Eu acho assim, eles sensacionais. É uma visão além, né? Além. Que a gente... Além. A interpretação é outra. E Cris, com relação à dança, todo mundo pode dançar? É necessário que você tenha uma base? Por exemplo, se fala muito, eu vejo muitas mulheres, né, próximas aos 40, que já estão numa fase de uma outra libertação, de uma outra liberdade, buscarem a dança, né? Tanto é que na escola tu tens uns grupos de danças para mulheres mais maduras, né? Sim. E precisa ter uma base, precisa já ter sido bailarina, como é que funciona? Não. Eu digo que precisa ter vontade, né? Porque tu pode ter todo o talento, todas as condições físicas do mundo, se tu não tiver vontade, não adianta nada, né?
Sempre que chegaram até mim querendo dançar, sempre deu certo. Sempre a pessoa conseguiu dançar, né? Eu sempre digo que até as pessoas que fazem os eventos, né? De 15 anos, de formatura, de casamento e tal. Chega sim. lá o pai durão, assim, apavorado, né? Ou o noivo, ou os padrinhos e tal, tudo assim. E no fim sai todo mundo dançando, né? A dança contagia, né? A dança contagia. E tem uma outra questão que eu sempre falo para as gurias do Master que devem estar assistindo. Tem uma pergunta. Que eu fico muito feliz em dar esse tipo de aula, porque são pessoas que querem aprender, querem estar ali. Então é muito diferente tu trabalhar com quem quer fazer, quer aprender, ou o contrário, né? Sim. Então aí tu pode ter muitas dificuldades e aos poucos tu vai superando, tu vai entendendo e tu vai usando a tua capacidade para fazer do teu jeito também, né? Que coisa linda. Tu te lembra de alguma história, assim, de algum aluno que passou por ti, que tu tenha visto que na dança, a dança tenha sido um divisor d'água? Porque o que eu vejo muito, assim, a saúde, ela é formatada em diversos níveis, né? Sim. Então, dificilmente uma pessoa vai estar saudável fisicamente se ela não estiver psiquicamente. Sim. E a dança, ela traz isso também, né? Sim. Ela é terapêutica. No nosso grupo de dança master, eu vejo muitas colegas falando, isso aqui é minha terapia, Isso, né? E realmente é uma terapia. Então, muito além de acertar os passos, muito além de produzir no palco, que é lindo, maravilhoso, espetáculo, mas aquela terapia semanal, né? Sim, isso aí é fundamental. Eu acho que essa questão do divisor, eu não tenho nem como te dizer uma pessoa. São muitas pessoas. Tanto que ali na época da pandemia, que foi muito difícil de manter a escola, porque a gente ficou 7 meses fechados, né? Só com aula online, que diminuiu muito na época. Uma das coisas que mais me angustiava era assim, gente, como é que a gente não vai voltar? Como é que a gente vai deixar esses alunos todos, né, na mão, né? E até os profs também, que é a vida deles também. E é esse compromisso que eu acho que é uma missão que a gente tem, sabe? De levar para essas pessoas que estão lá e que virão essa oportunidade dessa saúde física e emocional, que eu tenho certeza que faz diferença para muita gente. Para mim, para as minhas filhas, sabe? Sim. Eu acho que a vida seria outra se não tivesse a dança no caminho. Com certeza. E tu tá conversando sobre as filhas, foi passando, né? De mulher pra filha, assim nós fomos. Hoje nós temos as meninas. Me conta como é que é a estrutura ali dessa família de dançarinas. Tem mana que dança? Tem várias. Quando eu já dançava, daí eu parei um tempinho ali, que foi a época que eu casei, fiquei um ano meio que pensando o que vou fazer da vida, daí eu engravidei da Tef. Aí eu acabei voltando porque não tinha mais muito prof de jazz em Caxias. Aí acabei voltando para meio que dar uma mão, acabei ficando. Conheci a Lisa, que a gente começou a trabalhar junto. Aí a gente abriu a Dança, eu e ela, né, a Lisa Suzin. E aí fomos indo. Quando eu vi, na época que a gente abriu a Dança, eu engravidei da Kati. Olha só. Então as duas, elas cresceram dentro da escola, né? Cresceram. Né? O primeiro ano de escola eu trabalhei grávida. Ganhei a Kati em outubro, em dezembro já era espetáculo. Então foi assim, direto na escola, né? Elas, lógico que desde criança dançando. E da minha família, então tenho sobrinhas, tenho irmã, né? O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta e faz bem, né? Sim. Faz bem. Sim. E elas são muito parceiras, né? E elas admiram e elas veem o quanto que é legal e importante. Mas é interessante porque a gente discute muito as questões dentro do cenário da saúde, da medicina, da doença também. O que seria genético? O que seria... como é que ficaria essa passagem de tudo, né? Então, assim, uma doença, um percentual que é genético, um percentual de estilo de vida.
os talentos da mesma forma. Então, se pergunta muito, olha, quantos por cento isso passa da genética? Te falo isso porque eu noto que todas vocês têm além do desejo, né? Vocês têm fisicamente uma capacidade, né? Aquela questão de ter elasticidade, parece que já nasceram prontas, né? Mas tu vê que é interessante, um pouco já é o que a gente nasce, né? Que provavelmente já veio da genética. Mas o fato de estar num cenário desse, observando a mãe, buscando, né? Isso influencia diretamente qualquer tipo de decisão. Sim. Então eu acho tão lindo de ver todas elas seguindo. Sim, é verdade, é verdade. E eu acho que a questão é tu fomentar isso naturalmente. Né? Porque se tu fica dizendo, não, eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês sejam assim, eu acho que não é por aí, né? É a coisa ser natural e ser prazerosa, né? Sim. Mas eu me lembro muito que elas de crianças, eu já mexia muito nelas, abria as pernas. Viu? Olha aqui, tem uma dica. E alongar, porque enquanto as mamães de bailarinas, enquanto são crianças é mais fácil, né? Me lembro, né? E a gente dançava muito em casa, tem as filmagens de elas com guitarrinha, com coisa, dançando as musiquinhas infantil e tal. Mas a genética também conta muito. Sim. Por exemplo, a minha sobrinha Sofia, tá? A mãe dela foi uma hiper bailarina, né? E a Sofia tem uma genética maravilhosa, ela tem um corpo assim muito bom pra dança, né? Tem que vir um pouquinho nela, o corpo já tem que vir meio... A força de vontade vai parte de nós tem, mas trazer, né? Eu acho que ajuda bastante. Porque o meio da dança, ele é um meio de bastante exigência. Aqui a gente tá falando no meio da dança 40 mais, né? Sim. Em que a gente tá falando de um cenário terapêutico, em que não existe uma disputa. Mas eu comecei a dançar balé com 3 anos de idade e eu lembro bem a rigidez dos processos antigos, né? Que se fazia muito... Tu tá falando da questão da cobrança, de fazer com que a criança tivesse realmente que bater uma meta, né? Na época não era nada terapêutico, facilmente qualquer um traumatizaria. E hoje eu vejo as menininhas da idade, né, de quando eu dançava, indo felizes pro balé, porque a forma de ensinar mudou. Sim. Né? Não se compara, né? Embora em algumas culturas continue uma coisa... Né? Mais rígida, bem talvez. Mais rígida. Eu acho que os países que têm essa coisa Rússia, talvez. Isso, mais técnica, né? Uma coisa com objetivos, né? Que os profissionalizante. E os alunos já são vistos com triagem, né? Eles já são vistos assim, isso aqui sim, isso aqui não, papá, né? Sim. Mas a escola, no caso, ela não é profissional. Sim. Ela é para uma dança amadora, né? Sim. Lógico que podem sair dali profissionais, podem sair, né? Como já saíram daqui de Caxias várias pessoas que viraram profissional na dança. Mas o cunho não é este, né? Então, claro que a gente quer bom resultado, quer um bom resultado. Quando chega lá no palco, no espetáculo, não pode ser não pode ser qualquer coisa, tem que ser o melhor, né? Então... Para chegar no melhor tem que ter um caminho, né? Não é... Só que óbvio que é bem diferente do que essa questão que tu vê nos filmes, às vezes. Tu vê nos filmes, né? São umas coisas tão estranhas, sofridas. Uma competição horrorosa, né? Então, o meu objetivo como prof, dona de escola, não é esse, né? Eu quero fazer uma dança bem feita. Ensinar da melhor maneira. Mas essa coisa... Não posso usar essa palavra, mas é meio que um distúrbio de ideia, né? E realmente é tóxico. Porque eu lembro da minha época de bailarina, em que a prof andava com uma vareta na mão e volta e meia tinha esse posiciona direito e tal. Então a gente, claro que um ser humano obrigado, ele vai querer, se tiver ímpeto, né, vai querer bater uma meta. Mas não é aquela coisa do prazer, né? Isso aí pode traumatizar, né? Quantas já foram traumatizadas e pararam de dançar? Quantas meninas exatamente já pararam de dançar? Quantas se machucaram sem necessidade? Né? Então tem que ter esse bom senso, né? Porque, enfim, a dança é uma coisa boa, é uma coisa que tu tem que ter uma boa lembrança, tem que ter um bom
um resultado bacana, né? Sim. Então não é para ser sofrido. Exato. Né? E é só dançar? A gente chega lá e só dança? Ou precisa ter um preparo nas aulas? Como é que é? Cuidar da musculatura? Me conta, Eu acho que uma coisa não existe sem a outra. Tu sabe como é que são as aulas, né, Grazi? Eu não consigo deixar de trabalhar a parte de aquecimento articular, de aumento de temperatura do corpo, de alongamento, de força muscular, de tônus muscular, de flexibilidade, de aeróbico. E aí que chega a dança, né? Aí que chegam as coreografias, toda a parte do estilo próprio de cada modalidade, né? Que o jazz tem todo um swing, toda uma divisão de... Eu digo que é a ressonância, né? A ressonância do corpo, né? A cabeça, ombro, tronco, os cortes. E aí chega ao produto final, que é a coreografia, que eu sempre digo que se tiver aula bem feita, é fácil a coreografia. Entendeu? Verdade. Se não tiver uma aula que te leve aquilo como uma consequência, ou vai ficar feio, ou vai ficar mal feito, entende? Sim. Não tem como tu chegar num bolo pronto, tu tem que juntar os ingredientes, misturar, não tem como tu fazer, vou só dançar. Sim, sim. No meu ponto de vista, não existe só dançar. Claro, Né? sim, até justamente porque tem um resultado final, né? Mesmo que não seja algo, vamos dizer assim, profissional, Sim. mas as dançarinas amadoras vão pro palco, então elas têm que Claro, trazer claro. algo de sincronismo, de técnica, né? Isso também depende de cada pessoa, de cada lugar, de cada consciência dos professores, dos coreógrafos também, né? Entendi. E do estudo, que eu acho que é fundamental. Não pode as pessoas trabalharem com dança sem dominar, né? Tem que ter o estudo todo teórico, anatômico. O jazz, por exemplo, ele tem toda uma sacada diferente de estilos, né? De movimentação. Então, você já sabe, são as contrações, as expansões, as rotações, os mergulhos, os swings. É um monte de coisa que não é só chegar lá, sabe? Exatamente. Não é fácil não, pessoal. Não é fácil. É cara descarrilhada que te dá no quadril aí. Essa é boa. Ainda bem que 40 mais é pouco, né? Descarrilha, mas volta, Tá bom, né? só aquela vai e E volta. saiu assim, Trabalhando mobilidade, né? Aí, Então isso eu aí. vejo que a dança, assim, vendo de uma forma anatômica mesmo e como fisiatra, a dança ela traz isso do trabalho completo. Sim. Então, claro, né, que tem que ter o anterior, um aquecimento, enfim, mas os passos em si, muitas pessoas falam, mas como assim, tu é fisiatra e tu dança, mas e o impacto? Bom, aí que tá. A gente não passa o tempo inteiro em impacto, né? Claro. E o impacto ele é controlado. Exato. Até porque a maior parte das dançarinas cuidam da musculatura, Exato. preparam a sua articulação para isso também. Então a gente não sai dando saltos assim, né? Para dando Ih. bolshoi. A gente às vezes tenta, mas vê que não é. Pra saltar tem que estar muito trabalhada a parte de baixo, né? Exatamente. Tem que saber saltar. Sim. Que é sempre o que eu digo, né? Um carro não pode andar sem amortecedor. Nosso corpo humano também. Tu tem que saber trabalhar todas as articulações para fazer sempre o amortecimento de todos os movimentos. Né? Exatamente. Então eu vejo que a questão de lesões acabam sendo muito baixas, né? Muito pequenas. Sim. Claro, né? À medida que o dançarino vai profissionalizar, vai trazer um estresse, um movimento repetitivo, aí a chance acaba sendo maior. A gente sabe que tem lesões específicas de bailarinas, né? Mas a gente não tá falando de amadoras que vão lá 2 vezes por semana pra fazer o seu... Porque conta como um exercício também, né? Eu sempre falo. Nossa, muito. O melhor exercício é aquele que a gente gosta, pra começar. Senão, se tu não gosta, tu não faz. É. E a dança chama muito, né, a atenção como uma porta de entrada. A beleza trazendo o exercício. Sim. E porque também eu acho assim, ó, que a dança, como ela não são exercícios repetitivos, Sim. que só tem que ir lá ficar contando Sim. 3 séries de 15, Sim. a pessoa tem que se desligar do resto. Sim. Ela tem que ficar naquele momento observando, entendendo, reproduzindo, criando, tirando de dentro a sua expressão.
Então, e fora a convivência, né? Que é sensacional, Claro, né? sim. Que as pessoas são muito bacanas, né? Dentro de uma sala de aula. Né? Claro. Então, tudo isso aí vai juntando, né? Eu sou fã do jazz, né? O jazz, pra mim, é uma aula muito completa. Muito completa. Que conjuga tudo, né? Vai desde da doçura, a fluidez do balé, traz aquele a energia, ritmo mais paixão, a energia isso, né? Isso E é engraçado que a gente pode colocar ele em qualquer música, né? Sim, dá pra adaptar em praticamente né? 90% das músicas. É muito legal isso aí, essa dinâmica que a dança traz, né? E eu tava aqui pensando, esses tempos eu andei lendo uns trabalhos a respeito da dança na prevenção do Alzheimer, né? Existem alguns trabalhos maiores com relação a outros esportes, mas como a hidroginástica, mas também temos um capítulo de dança nesse aspecto. Sim. E aí eu conversando aqui, eu recapitulando o porquê. Gente, o que a gente precisa decorar, assim, decorar no sentido memorizar, a gente utiliza muito. Sim. Né? E a parte a do memória, direito e esquerdo. a percepção, a parte do em cima e embaixo, a parte do segurar e soltar, o equilíbrio, né? Tu tem que estar toda hora aqui, né? Mandando informação. Exatamente. Tem que estar toda hora mandando informação, agilidade do pensamento, que tu não pode chegar naquele passo e pensar nele só na hora que ele chegou. Tu tem que estar antecipando, né? Então eu tô lá já tem que estar. Exato, eu comecei a coreografia, eu já tenho que estar pensando no terceiro, quarto, oito, porque senão se eu chegar lá eu não vou saber. Então é toda uma agilidade de raciocínio também, né? Pensar no ritmo, pensar na coreografia, pensar no posicionamento corporal. Isso aí. Olha aí, olha quanta conexão. A prof falar, segura o abdômen, olha esse pé solto, olha esse pé solto. Muito legal, muito bom, muito bom. Deixa eu ver o que eu tinha separado aqui pra nós, Cris, que eu queria te perguntar. Eu falei do reforço aqui, tá? Quem pode dançar. Eu tinha feito. Tava pensando em a gente fazer uma reflexão justamente a respeito do contexto da dança no universo feminino, assim. Sim. Tu contou que, né, mesmo engravidou, teve filho, 2 meses depois já estava no espetáculo. Tem muitas mães que vão para a escola, levam as crianças, né, para poder então ter aquele momento e também não se organizar na turbulência. Sim. E eu vejo muito o quanto a gente pode despertar esse feminino através da dança. Não é uma dança eminentemente feminina, tem homens que dançam absolutamente. Mas com relação àquela questão, talvez, não sei se teatral, mas que a dança traz, talvez uma forma de se mostrar através de um personagem. Tu observa isso? Que as mulheres conseguem se libertar de certa forma? Eu acho que primeiro começa pelo autoconhecimento. Desculpa. Porque muitas de nós, inclusive eu, porque eu acho que a gente nunca se conhece totalmente, né? A gente não se conhece. A gente se olha no espelho, mas a gente não conhece realmente quem é, né? A dança, eu acho que ela propicia essa olhada interna e essa possibilidade de ver que tem uma capacidade de fazer alguma coisa com o seu corpo, né? E valorizar o corpo também. Valorizar o corpo como um instrumento que a pessoa tem de poder fazer essa arte, né? Porque às vezes eu fico dizendo, né, a gente não se dá conta, gente, que a gente tem tudo. A gente enxerga, a gente caminha, a gente escuta, né? A gente tem tantas qualidades, tantas possibilidades, e às vezes a gente não se dá conta, aquilo vira uma rotina. Exatamente. Né? A gente entra no automático e trata o corpo como um veículo. Isso. Na verdade, tem muita poesia nesse veículo, Tem muita né? poesia. E eu acho que ali entra essa coisa assim da mulher, enfim, poder se enxergar como uma coisa bonita, que tem capacidade, que tem possibilidades, né? E quando vai conseguindo subir um pouco, se superar e tal, ela acaba se sentindo melhor, vai trabalhando também a estima. Né? Exatamente.
A gente fala muito no empoderamento feminino, onde colocar as mulheres no mundo, né? O lugar de mulher é onde a gente quer estar. Mas eu garanto pra vocês que quando a gente tá num palco, Sim, né? É um momento único. É muito bom. É o momento de trazer um pouco da nossa essência, um pouco das nossas descobertas. E é lindo de ver, porque assim, não existe estereótipo, né? Sim. Existem P, M, G, G não importa, né? O estereótipo não existe, o físico... Tanto que assim, ó, não sei se tu já observou, mas na escola a gente procura não superestimar ninguém. Com certeza. Entende? Então a gente não gosta dessa coisa assim de é solo, sim, do. A gente gosta de mostrar todo mundo de uma maneira que as pessoas consigam estar presentes realmente, sabe? Então é uma coisa coletiva. A nossa missão é coletiva, não é assim superestimar meia dúzia, sabe? Sim. Porque essas têm mais talento, papapá. Não, é uma coisa assim, ó, que o melhor vai ajudar o que mais precisa, o que mais precisa vai se inspirar no melhor, né? E assim a gente vai indo. Até porque a diversidade é incrível, né? Dentro da dança, a gente vê no mundo das bailarinas, que ela tem o melhor pé, que ela tem o maior alongamento, que ela tem a melhor expressão. Então, há uma diversidade incrível. Além das diversidades do biotipo mesmo, existem diversidades técnicas incríveis, né? E tem que saber usar, né? Sim. Porque assim, eu como coreógrafa, eu gosto de ver todo mundo arrasando, certo? Tá? Mas eu não vou expor uma aluna que tem a perna aqui para fazer um movimento que ela vai se sentir limitada e desconfortável. Então, sim, eu vou aproveitar que ela tem a perna aqui. Claro. Mas eu vou coreografar de uma forma que todo mundo aproveite seus talentos. Seus talentos, exatamente. Ai, que lindo! Eu acho que esse título não podia ser melhor, né? Dança é poesia e movimento. Eu achei tão... Quando eu fui pensar como é que nós apresentaríamos, eu não vejo nada diferente de algo tão poético na dança. Muito embora nós estamos falando de indicações físicas, de saúde física, né, de uma forma geral. Mas essa poesia e também essa libertação, porque como eu citei anteriormente, eu venho numa trajetória amadora, obviamente, mas desde muito pequena, e iniciar com uma carga de tu tem que acertar e acabar com quase 40 anos em janeiro, faço. Não me fala trazendo disso. Trazendo essa liberdade de realmente poder expressar através do corpo, sem o que é certo e o que é errado. Claro que nós sabemos que existe, né, técnicas dentro disso tudo, mas hoje poder fazer uma expressão daquilo que se sente verdadeiramente, sabe? Sim. Eu fiz aquele workshop de dança contemporânea. Com a Dani. Com a Dani, sim. Isso achei libertador também. Achei que foi... Eu, por incrível que pareça, eu era uma criança tímida. Por isso eu fui para os palcos. Minha mãe me colocou no balé para ver se eu superaria isso. E pelo jeito acho que dei bons passos. Só que mesmo quem é tímido e tenta sosperar, o teatral é muito difícil pra mim. Sim, o improviso. Isso. Ter que representar um personagem que não seja eu mesmo dentro da minha linha de atuação. Sim, sabe? Sim. E desconstruir aquilo numa aula, eu fiquei o final de semana, depois segunda e terça eu quase não falei. Eu teve uma catarse. Sério? Olha Sim, que importante. foi muito profundo. Tem que dar esse retorno pra Dani. Tem que dar esse retorno pra Dani. Bem importante. Muito profundo pra mim, né? Eu via que tinha pessoas que estavam lá que faziam aquilo com a maior... como se tivessem feito desde sempre, assim. Com a maior espontaneidade. Pra mim era difícil, sabe? Difícil poder trazer. Então, várias modalidades de dança trazendo diversas emoções. Já o jazz, né? Trazendo aquela leveza, aquela sensualidade também, que é muito própria, né? Da dança. Isso. Por isso que traz talvez o feminino, né? Sim, por conta dessa sensualidade. Embora assim, eu conheço bailarinos de jazz que eu digo, meu Deus, por que esses homens não dançam? Porque eles ficam maravilhosos dançando, sabe? Linda. Dança para os homens também. Nossa, eu acho que tem que
tem que ter mais homem dançando, Tem. sabe? Jazz, danças urbanas, o balé, tem um monte de coisa que eles podem dançar. Os estilos urbanos eu percebo que os meninos têm mais, Sim, né? tem Mais abertura. Mais abertura, É. Mas eu, assim, tem bailarinos de jazz que eu fico assim, Nossa, sim. que coisa mais linda, sabe? Então, eu acho que tem que buscar, assim, também, sabe? Não pode abafar essas coisas, né? Que são culturais também, né? São culturais, É. exatamente. São culturais. E aqui a nossa região eu vejo que ela traz muito a questão da dança, né? Sim. Existiam escolas de formação de professor mais antigas que eu não lembro exatamente, mas eu sei, o apelo para a dança. Existem personagens, assim como tu, eu lembro Sim. do Lauro Rosa, eu lembro da Ana Teixeira. Todos os meus colegas. É mesmo? Aham. Eu lembro desse Todos os pessoal meus aí colegas. que trouxe Eu tenho uma foto linda dançando com o Lauro. É mesmo? Uma foto linda. Foi meu prof também na época. Olha só, aqui Tudo saiu lá da mesma turma, né? Aquela época foi uma leva de pessoas que se mantiveram na dança. né? Foi Que bem lindo. bacana. Devemos aí o Cedora e a Sandra. Adora. Que foram as três primeiras escolas, Aham. né? Aí o Cedora e a Sandra. Tu vê, né? Caxias tem uma expressão muito linda. Tem um livro muito bonito que eu vou te passar para te ver, que é Frestas da Memória, que foi feito pela Sigrid, pela Eva, acho que é Eva, E ele é a história da dança de Caxias. Caxias. Olha só, gente. E Como é que é o aí, nome? Frestas da Memória. Frestas da Memória. Ele é muito bom. Foi uma pesquisa muito bem feita, sabe? Ai, que lindo. E traz desde lá da Escola Belas Artes, que veio de Porto Alegre, papapá. Ai, que Bem lindo. legal, vou te passar. Simo, nossa parte técnica aí, temos perguntas? Então, teve a Carol que perguntou, que até vocês já falaram, se pode iniciar após os 40. Claro que sim. Deve, não pode esperar mais, tem que ser correndo. Aproveitar tudo que tem. Aproveitar tudo que dá, sim. É como a gente estava falando antes, iniciar com uma proposta de entrosamento com amigas, de movimento livre. Isso é terapêutico, gente. Isso Bom, é muito terapêutico. A Grazi está no grupo ainda, né? Que embora ela esteja assim dando Sim. um tempinho nas aulas de jazz, tá? ela continua no grupo da turma. E aí quando a gente postou, né, que a gente ia fazer esse encontro, as gurias tudo, uau, que bacana e tal. Então é esse vínculo Sim. que fica. E todas devem estar aqui, viu? Ai, Coraçãozinhos. Ai, que amor. Ai. Muito bom. É muito bom. Esse vínculo a gente vê que é verdadeiro. É verdadeiro. Não tem aquela coisa que eu acho assim, ó, que eu não vejo a competição como coisa saudável, sabe? Não. Eu acho que é o crescimento, ok. A gente tem etapas, tem objetivos e tal. Mas essa história de querer passar por cima do outro, de querer ser melhor, de querer competir, pra mim não rola dentro da dança, não devia ter. E sabe, a competição, ela é tão deletéria que ela faz com que as pessoas passem a se desconstruir individualmente. Então se isso acontece na infância ou, enfim, em idades ainda de maturidade cerebral, a criança passa a acreditar que ela precisa buscar algo que não está dentro dela. Então a gente vê um mar de pessoas buscando fora, na grama do vizinho, no Instagram da blogueira, Gente, qual foram os passos que aquela pessoa precisou para percorrer para chegar até ali? Foram os mesmos teus? Sim. De quem você é filho? Qual é a sua genética? Quais são os seus comportamentos? A trajetória. Quais são as trajetórias? Tá faltando isso, eu vejo, sabe? Na própria dança. Tem pessoas que trabalham hoje aqui em Caxias que não têm ideia da história e da trajetória da dança em Caxias. Não pode, tu tem que conhecer de onde que vieram as coisas. Não pode ser assim. Buscar a essência Tem que buscar a essência para poder respeitar e poder, porque a pessoa teria o compromisso de continuar esse legado. Né? Exatamente. Então é uma coisa muito... Que não é pequeno, né? Não é, além de importante, é séria. Sim. Porque
essas coisas não dá para oficializar uma coisa que caiu de paraquedas e que nem sabe da história, da trajetória da dança aqui. Exatamente. Né? E hoje, muito embora a dança seja algo tão espontâneo do ser humano, o movimento seja algo, quando a gente está falando em dançar repetidas vezes, a gente precisa de muito cuidado também, né? Precisa entender os profissionais que estão Sim. orientando. Sim. Porque isso aí sim. É muito sério também. Muito sério. É muito sério. Sabe? É a mesma coisa que tu tá lá no restaurante, vai fazer uma comida e tu coloca lá uma coisa que não tem nada a ver com aquela receita, sabe? Que é um vai resultado. estragar tudo. Vai estragar, exato. Então a gente tá com pessoas na mão, né? Sim. A gente tá com pessoas, Sim. com crianças, com Sim. adolescentes, com pessoas de mais idade. Tu tem que entender. Por isso que eu também sou contra esse exagero de solicitação. Tá? Então a pessoa já abre a perna aqui. Por que ela tem que abrir assim? Sim. Por que ela tem que fazer isso aqui? Sim. Sim. Né? Sim. Não precisa, sabe? Não tem que ficar tirando uma coisa que não precisa. Né? Sim, uma que às coisa vezes só não é vai- nem da natureza daquela pessoa, né? A gente tentar buscar, vamos dizer assim, superar a si mesmo é algo. Agora, tu olhar para colega do lado e buscar aquele alongamento, aquela abertura que a colega tem, então, e o professor ainda estimular que aquilo vire uma produção em série, Isso, né? uma Que vire produção uma... em série. Exato, isso é muito ruim. Ou outra coisa também que a gente tem que começar a pensar é o seguinte, voltaram muito voltou muito a moda dos concursos, né, das sim, competições e Uhum. tal. E isso é uma coisa que eu também eu acho que tem que olhar com muito cuidado, com muito critério, tá? Sim. Porque tudo bem a gente levar o seu melhor trabalho, as suas melhores produções e tal. Porém, tem a opção de ganhar ou perder. Sim. E aí entra toda a coisa que tu falou ali, né? De querer ser aquilo que a gente não é, de chegar num patamar que não é necessário, né? Ou de ter uma pressão que transforme a dança Sim. porque a dança não é um esporte, a dança é uma arte. Exatamente. Olha que lindo isso, gente. É uma arte, não é um esporte. Eu até fico pensando como que ela é julgada. Pois é, exato, uma competição. Como é que se julga uma arte? Entendeu? Porque eu tenho Você é tão livre gosto, na eu tenho essência. minha formação, eu iria julgar de acordo comigo. Sim, claro. Né? É. Então isso aí tem que continuar questionando. Que bela reflexão é essa, né? Como é que a gente julga uma arte? Algo que é tão genuíno, né? Porque, claro, que tecnicamente, talvez é pra dizer se acertou ou errou. Tecnicamente tu tem que ter, Né? óbvio que tem que ter toda uma base mínima, né? Sim. Mas tem coisas que eu olho e que eu não gosto. Sim. E que a pessoa que tá ali do meu lado amou. Pois é. E aí? E eu acho que isso pode ser até muito cruel, sabe? Agora que tu tá falando, me veio um link. Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. E eu fui competir assim no Bento em dança. E eu fiz uma coreografia que era uma coreografia específica, né? E eu sempre nunca fui magérrima, tinha as coxinhas grossinhas, né? Eu era muito alta pra ser bailarina, normalmente a bailarina mais mignon, tem toda aquela questão, uma bailarina mais profissional. E a gente era amadora, mas o tratamento era de profissional, uma coisa incrível. E eu lembro que depois eles mandavam por escrito o que tinham achado. As avaliações. Era assim, ó, eu poderia tranquilamente ter entrado num quadro depressivo. Bailarina com a coxa muito grossa. Olha isso, né? Um absurdo. Que se faz com uma menina, sei lá, 12, 13, talvez 14 no máximo, acho que não tinha 14 anos. Bailarina com a coxa grossa. E os transtornos alimentares que surgem depois, né? Olha o índice de bulimia, a anorexia no meio da dança. Exato. Então, ninguém colocou que eu estava assim, sendo feliz no palco. Mas aí, tecnicamente, ao pé, não sei o que não estava adequado, ok. Mas, olha, o apelo às características físicas. Físicas. Né? Muito triste isso. Agora eu não vejo mais isso. Sim, isso deve ser do tempo do ainda bem, né? Mas tinha, né? Eu lembro que tinha, porque eu via nas avaliações que chegavam das nossas também. Então, essas competições, esses concursos, tem um monte de coisa interessante. Tem um monte de coisa boa.
tá? É uma experiência, Sim. é uma superação, é um trabalho de resiliência, é um investimento maior do que o rotineiro, né? Sim. Mas a gente tem que ter muito critério, tá muito esperto nessa questão assim, ó. Vai, aproveita tudo que der. Mas Sim. isso não vai mudar a tua vida. Exatamente. Isso não vai mudar, não tem nada de... Tu não vai ser uma pessoa melhor porque tu tirou o primeiro lugar em alguma coisa. E nem pior porque tu não tirou nada. E que tem que Né? cuidar, depende a idade das pessoas que vão frequentar, né? Porque como a gente fala, enquanto você é criança, você é adolescente, ainda se precisa muito do olhar do outro. Isso. Hoje em dia, se a nossa turma do Master for lá competir, pode ter certeza que vai virar. Vai ser uma festa. Vai virar uma Ei, festa. o 10º lugar vai virar festa. Nossa, não vai virar uma importa. festa. Faz mandar beijinho pro jurado. Então, né? Fazer uma boninha pro jurado. Exatamente, essa é a diferença do... Então, acho que depois de um tempo a gente passa a não levar as coisas, a vida tão a sério, né? A gente passa a experienciar de uma forma muito mais profunda. E aí eu vejo a tua alegria em dar aula para mulheres mais maduras, porque eu acho que tu sente isso, né? Ai, nós estamos ali para nos divertirmos. Eu sempre digo que, nossa, eu me realizo, porque eu vejo a vontade, né? Então, vamos lá fazer um plié. É o plié, entendeu? Vamos lá fazer um swing. É o swing. E aí, se uma erra, a outra já tá tirando sarro, já tá, né? Os erros, exatamente isso, né? Até os erros são motivos de risada. São motivos de risada. Inclusive eles, que coisa mais linda, né? Às vezes eu vou colocar gurias colchonete. Ai, meu Deus do céu. Aí chegam lá, todo mundo se mata pra fazer bem feito, né? A Gigi tá dizendo, nossa turma Master é a melhor. Ai, que amor. A Fabiola disse que foi perfeito o que vocês falaram. Ai, que legal. A Kátia disse que não nasceu com boa flexibilidade, mas que foi muito treino. Não, a Kátia se esforça mesmo? muito. Olha. Na época da pandemia ali, ela ficou estudando, fazendo curso online, um monte, e realmente ela melhorou muito, não só pelo ensino das aulas, ela como aluna, mas ela como pessoa, ela procurou muito melhorar, né? Então sim, não adianta a pessoa nascer pronta. Então, não adianta. Mas realmente ela se esforçou muito para estar onde ela está. Isso é um fator que faz assim também, ó. Sim, mas no final das contas é isso, né? Nascer com talentos não necessariamente vai produzir pessoas talentosas. Não vai, O que vai fazer isso é uma mistura de respiração com transpiração, né? Foco. Isso aí, foco, disciplina, consciência corporal, que é uma coisa que tá faltando muito. Por quê? Porque a nossa geração última aí tá muito sentada. Sim. Tá muito sentada e tá muito aqui, ó. Então, na hora de pensar e passar o pensamento pra atitude, tem uma limitação gigante ali. Exatamente. Uma limitação gigante, porque tudo é muito instantâneo. Ah, eu preciso saber o que é isso. Vai lá, pronto, tá ali a resposta. E a dança não é assim. A dança tu tem que entender, tentar, fazer, errar, tentar de novo, fazer, errar, tentar de novo, melhorou um pouquinho, continua tentando, né? É uma coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. E um diferencial da nossa geração é justamente isso, né? Nós fomos criados para explorar. É isso aí. Eu vejo que agora, com essa facilidade física e mental, né? Porque a pessoa tá fisicamente reclusa e tá mentalmente escrava. E uma coisa que eu até gostaria de deixar como ideia, assim, dica para os pais. Gente, não se adaptem à falta de perseverança que acontece, sabe? Sim. Então aí a criança entrou no balé, não gostou. Aí ela foi pro jazz, ela não gostou. Ela foi pra patinação. Aí ela foi pra ginástica. Daí ela foi não sei pra onde. Não pode ter essa tamanha abertura para que a criança tem que fazer aquilo que ela gosta. Sim, mas ela tem que pelo menos tentar. Ela tem que ter um compromisso. Tudo na superfície, né? Fica tudo. Ninguém bota o pezinho só ali. Óbvio que vai ter coisas mais difíceis para fazer.
Só que se tu não ficar persistindo, repetindo e fazendo, tu nunca vai fazer. Mas aí que tá uma grande reflexão, Cris, de por que um dos motivos pelos quais isso pode estar acontecendo. Nós começamos na dança no 40 a mais, a gente já tá na infância, que é assim, né? Dança traz assim, tudo. Né? É movimento. Movimento mesmo, literalmente. A falta de capacidade de frustração dessas gerações. Isso aí. Então, se eu vou fazer um plié e o meu plié não for do jeito que eu gostaria, eu não quero mais, eu vou sair disso aqui. Então, tá faltando realmente que os pais tragam isso pra criança. Olha, a frustração começa em casa, né? Tu não vai conseguir frustrar e superar uma frustração lá dentro da aula de dança. Então fica mais difícil. Faz parte. Já precisa começar em casa, né? Frustrar faz bem. Então, aí a criança fica num cenário que realmente não persiste em nada. E depois só vai fazer mal pra criança. Porque vai chegar um momento que ela vai precisar dar conta das suas coisas. Com certeza. Como profissional, como família, como mãe, como pai, como uma pessoa que é ou funcionário ou é dono de alguma coisa. E aí, como é que vai fazer? Sim. Né? Sim. E aí? Então, tudo que for dificuldade, eu vou me jogar da janela? Não. Mas aí que tá a questão da saúde mental dessas crianças que estão com baixa frustração, leva a isso, né? Um mar de pessoas no automático, de profissionais que se aquietam, que se acomodam com aquilo. Tá bem, isso aqui. Então, eu não nasci com as características físicas perfeitas. Não, mas eu vou estudar, eu vou treinar, eu vou me puxar. Tem que entender que precisa ter disciplina. Sim. Que precisa ter hierarquia. Isso tá faltando também. Hierarquia tá faltando, disciplina tá faltando, respeito muitas vezes tá faltando, tá? E a questão de se manter perseverante, persistente, sabe? Com algum objetivo, né? Que te leve a procurar aquilo, né? Sim. E eu até digo assim, eu acho que uma das profissões que não vai ter problema, que a gente não vai ser substituído pela tecnologia, é a dança. Porque a dança depende do teu corpo, da tua mente, do teu coração, ali. Tu não vai poder se robotizar a tua dança. Não. É um reencontro, né? É filosofia, movimento, né? É um pouco de tudo. Vamos mergulhando um pouco na questão educacional, que eu acho que isso é muito importante. Vários pais estão assistindo, né? Muitas vezes eu recebo pacientes, hoje em dia a clínica da dor não recebe somente idosos, isso é um mito. Eu tenho muitos pacientes jovens e algumas crianças também. E sempre vem a pergunta, né? Minha filha pode isso, minha filha pode aquilo. Eu costumo falar, sim, a gente pode o que a gente gosta, mas nós temos que persistir no processo. Né? É importante a persistência, é importante errar, é importante se desafiar, seja em qualquer área. Né? E a dança é um prato cheio, a dança é um convite. É um convite, Até assim, lembrando, né, das pessoas que têm mais limitações, né? Que tem alguma deficiência ou que tem alguma limitação. A dança também é muito terapêutica, né? Existem lugares específicos que também trabalham só com essas pessoas, porque tem toda a formação para essas pessoas, né? Mas eles são um exemplo típico de que existe a capacidade de se superar. Quando teve as Paralimpíadas no Rio, eu fui. E eu ficava olhando aqueles nadadores, gente, que só tinham o tronco, sabe? O tronco e um braço, vamos supor, sei lá, sabe? Não dava pra entender como é que eles faziam aquilo. Né? Então, se uma pessoa com tantas limitações consegue, por que a gente desiste assim tão fácil das coisas, né? Ou não coloca os filhos entendendo que não, tem que passar um pouco de dificuldade, um pouco de frustração. Tu não vai ser o melhor, tu não vai ser como aquela coisa perfeita do Instagram. Não é essa a realidade. Não existe, exato. É uma mistura, talvez, do contexto de casa mesmo, né, educacional de casa, com esse excesso de informações de fora. Porque isso está muito lindo, né? Eu vejo muitas vezes
até no mundo da dança, assim, as fotos, assim, sempre, né, maravilhosas. Aquela perna, aqueles braços. Aquilo é uma foto, mas não é uma filmagem, né? Ele não traduz o todo, né? Então, às vezes a pessoa olha, não, eu quero chegar ali, mas será que eu tenho isso? Então, adequar expectativas. Exato, adequar expectativas. Né? Porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem um propósito. Então, por exemplo, o Congresso Internacional de Jazz que teve em maio, gente, tinha muito ninja. Muita ninja, tinha uns bailarinos assim, excepcionais, sabe? Mas tinha os outros médios. Sim. Né? E tinha as donas de escola já de quase 60 anos que estavam lá tentando maravilhosa. fazer tudo do seu jeito, né? E arrasaram, né? E fizemos o nosso melhor, né? Exatamente. Mas tem assim, ó, hoje em dia tem muita técnica que capacita as pessoas a serem muito boas. Né? Mas tem toda uma trajetória. Sim. Não é assim fazer uma aulinha de vez em quando, é Não. todo dia fazendo aula, se esforçar muito, ter uma disciplina, ter muitas lesões, tem toda. Tem que calejar. Isso aí. Ver como tem a gente esperar o que é do outro é completamente errado. Não, é uma coisa. Porque os sapatinhos, quem veste a sapatilha cada é um aquela sua. pessoa, cada um é sua. Ai, que lindo, Cris, coisa boa. Quero lembrar vocês, não esqueçam de fazer o Pix, né? Que nós estaremos sempre beneficiando uma instituição aqui de Caxias. Dessa vez é o Lions, que presta, então, um apoio, né, para a comunidade caxiense, para as pessoas em vulnerabilidade aqui da nossa região. Então, já estamos chegando em quase 1 hora de programa. Meu Deus do céu! Conversando, falando, né? A conversa flui quando a gente fala de arte, dança, quando a gente poetiza, né? Verdade. Quando a gente fala de coisas que vêm do coração. A dança é uma expressão do corpo, mas ela nos traz, então, um olhar para dentro, né? E eu fiquei muito, muito, muito feliz que tu viesse aqui nos trazer toda essa experiência, Cris. Eu que fiquei muito feliz. Pra darmos umas risadas, porque a gente gosta mesmo de se divertir. Verdade. A gente fica muito à vontade, né? Coisa boa. Isso aí. E pra finalizar, eu já vi que tu deu uma dica ali pros pais. De repente, fala alguma coisa pro pessoal ainda que não se decidiu a dançar, ou que ainda tem algum tabu nesse sentido. Danço, não danço, posso, não posso. Tá. Né? O que tu pode trazer de final pra gente fazer um fechamento desse terceiro capítulo aqui do nosso chá? E a dança pra mim foi um presente, né? Literalmente um presente que eu ganhei na vida. E eu acho que para as minhas filhas também foi um presente, porque se eu não dançasse, talvez elas nunca fossem dançar. E eu vejo que se isso não tivesse acontecido, provavelmente a nossa vida seria outra e não seria tão boa quanto é por causa da dança, né? E não esperem, porque às vezes a gente fica protelando coisas que a gente olha para trás e diz, eu devia ter feito isso. Já passou, então faz logo, sabe? Porque o máximo que vai acontecer é a pessoa não gostar ou não ter mais tempo, sei lá, para fazer e parar. Sim. Mas pelo menos ela teve a experiência, teve a chance, né? E eu acho que muitas coisas físicas da gente, de algumas enfermidades, algumas coisas, elas são resolvidas pela dança. Sim. Porque se eu tivesse me rendido a todas as dores, as lesões, os contratempos que eu tive, se eu não tivesse como objetivo melhorar, eu estaria agora nem sei hoje como. Exato. Então o movimento trazendo isso, essa longevidade pro corpo, pra mente. Porque tu te coloca numa posição de que não, eu quero estar bem. Eu quero estar bem, eu vou estar bem, sabe? Eu posso estar bem. Sim. Então, que alicerce, bem bacana. Que alicerce lindo que é a dança. Ai, gente, muito obrigada, Cris. Temos um recadinho pra ti, Grazi, pro pessoal da Endança. Queremos Grazi no palco com as Master em dezembro. Convite, hein? Que convocação do meu time. Tem o pessoal do Espíndola Cast também.
pedindo pra lembrar que na quinta tu vai estar com eles, né? Ah, isso aí! Quinta-feira estarei no SpínulaCast falando sobre mitos e verdades com relação à dor. Então não percam. Que legal. Os guris são muito legais, montaram um estúdio muito legal lá, super bacana. Profissional para receber. Estão recebendo vários convidados. Eu vi muitos da área médica também. E eles estão ali com toda uma estrutura para também para alocação de pessoas que querem desenvolver seus podcasts, né? Sim. São os guris muito legais. Eu vou estar lá na quinta-feira. Não percam. A Gigi disse que só orgulho de vocês. Querida, mas olha só. Ela é uma figura, Figura. Sentindo falta de vocês. Logo eu volto. Então tá, gente. Um prazer receber todos aí que ficaram do outro lado da telinha. A Cris aqui. E não percam os próximos capítulos do Chá de Voz Ciência, um canal de histórias que inspiram. Isso aí, parabéns.